Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar continuando aqui no desenvolvimento da aplicação, né? Só que agora é mais eu vou estar passando aqui por alguns detalhes que a gente deixou passar. Eu vou estar falando aqui também daqueles erros que a gente está tendo, né? Explicando eles, resolvendo eles, tá? Para a gente entender melhor o contexto deles. E eu vou estar falando, a gente vai estar finalizando também, né? A aplicação já chegou no final ali onde a gente tinha planejado, tá? Do que fazer. E eu vou deixar também alguns desafios aí, recomendar, sugerir alguns tópicos de estudo e também formas de melhorar esse nosso código, né? Porque tem muita forma aí que a gente pode estar fazendo para estar conseguindo chegar aí na melhoria disso. Beleza? Então, vamos aqui no código já. Né, sem perder muito tempo, vamos aqui no browser, né? No browser, se a gente atualiza, ele está dando dois erros, né? Basicamente. O primeiro erro, ele está falando de chaves únicas, né? E está falando aqui da componente Product Table, beleza? Então, se a gente vem aqui na componente Product Table, vamos vir aqui, cadê ela? Product Table aqui, né? Ele está reclamando dessa chave. E essa chave está relacionada diretamente com os maps que nós fazemos, tá? Então, sempre que a gente está fazendo um map e retornando elementos, né, elementos visuais que vão para a árvore lá da DOM, esses elementos, eles precisam ter uma chave única, um identificador único. E por que isso tem que ser único esse cara? Porque isso relaciona bastante com aquela ideia da Virtual DOM e da DOM, né, de como o React compara essas coisas e decide se deve ou não recarregar uma componente, tá? E o que acontece? Falando melhor aqui, o que a galera tem muita intuição de fazer é passar, por exemplo, a gente está mapeando um array, né? E um array no map aqui, ele tem um índice, tá? O índice de cada elemento que a gente está mapeando. Então, o que a galera costuma fazer muito é passar, por exemplo, igual no meu map eu estou retornando uma table row, né? Uma linha de dados aí da tabela. A galera gosta muito de fazer isso aqui, ó, key é igual index. Não é a galera gosta muito de fazer, né? Não pode generalizar, mas é um erro comum que a gente tem aí no desenvolvimento React, que é passar esse índice. E por que isso é um problema? Porque o que o React faz, na verdade, né, para que ele quer isso aqui, é basicamente para decidir se é aquele mesmo item que ele está analisando. Então, por exemplo, essa nossa lista aqui, né, que tem, sei lá, uma lista que tem 10 linhas. Se cada item tem uma chave única, quando o algoritmo de reconciliação passar por essa lista e ele vai verificar as chaves, né, comparar com a virtual DOM com a DOM atual. Se as chaves são a mesma, ele não vai recarregar o elemento, né? Renderizar ele de novo. Se a chave muda, ele fala, pô, esse elemento é diferente, né? É meio que uma forma de identificar se o elemento é o mesmo ou não, sem ter que entrar e analisar o conteúdo daquele elemento, tá? Então, essas keys são usadas para isso. E isso se resume muito ao algoritmo de reconciliação, né? Então, se a gente pesquisa aqui reconciliation React, né, a gente vai cair aqui na documentação do próprio React, onde ele fala mais sobre isso. Eu recomendo muito que vocês dêem uma olhada nisso aqui. Mas a ideia basicamente essa, onde vai ter essas keys e essas keys dirão para o React quando ou não renderizar um elemento. E se na nossa lista, por exemplo, os itens, o índice, se a gente usa o índice, né? O índice, se o array muda ou se um item muda de posição, o índice vai mudar, tipo, o elemento vai ser diferente, mas a chave vai ser a mesma, né? Porque o índice é o mesmo. Tipo, o elemento que mudou de posição, ele teve o índice mudado. Só que na árvore, esses índices vão ser o mesmo, sabe? Então, é um problema que vai causar de o React ou ele vai renderizar sem precisar, ou ele não vai renderizar aquele elemento, tá? E a gente meio que vai perdendo o controle, e o React vai perdendo o controle do que é ou não mostrado em tela. Então, o certo é a gente sempre tenha, né, no nossos dados, né, os dados que a gente está fazendo, o map, a gente procure sempre ter chaves únicas, né, ou identificadores únicos daqueles elementos, tá? E usar esses identificadores únicos, no caso aqui de produto, né, produto tem um ID. Esse ID vem do banco de dados, então a gente sabe que ele é único, né, que ele não vai se repetir. Então, só passando aqui, ó, que é igual product.id no elemento que eu retorno, né? Lembrando que eu passo aqui no elemento mais externo. Ou seja, se eu retorno, sei lá, uma componente inteira com vários filhos, eu só passo no pai mesmo aqui
e aí tá ok, né? Se a gente salva isso aqui e volta lá no browser, vamos atualizar aqui, o erro já sumiu, tá? E agora ele está reclamando de outro erro aqui que é também relacionado à nossa tabela, né? Que ele fala aqui, né? Que esse erro aqui já está bem autoexplicativo, né? Que ele fala que um table row não pode aparecer como filho de uma tabela, da tag table. Que a gente tem que usar a tag tbody e a tag thead ou tfoot para dizer ali para DOM, dizer ali para o nosso, para nossa, indicar dentro da tabela o que é cabeçalho, o que é corpo e o que é rodapé. Então aqui também é bem simples da gente resolver. Ou seja, esse TR aqui, onde está esses THs, é o head, né? É o cabeçalho da nossa tabela. Então vou passar aqui o thead. A tag, né, o elemento thead. Então vou passar ele por volta aqui dessa table row, né? Esse data que eu estou mapeando aqui é o corpo, né? Então vai ser o tbody. Beleza? Vou colocar aqui embaixo, tá aqui, né? E nesse caso, essa tabela não tem rodapé, né? Que seria o tfoot. Beleza? Bem simples mesmo. Salvar aqui, limpar o terminal, atualizar a página e a gente já sumiu com os nossos erros. E apareceu ali um detalhe, quando eu atualizo, né? Se eu vir aqui na nossa aba de Network, aqui do DevTools, né? Colocar aqui a internet como um Slow 3G, onde é que está isso aqui? Eu tenho que aumentar aqui, né? No throttling aqui, né? Vou colocar a internet lenta. Se a gente atualiza, ele vai demorar a atualizar e ali vai ficar nenhum produto. Só que lá no nosso XD não tava nenhum produto, né? Se a gente olha aqui no XD, cadê? A gente tem isso aqui, ó. Nós temos essa componente aqui inteira, né? Ops, não há nada aqui. Um texto, um botão para adicionar, o mesmo botão para adicionar novo produto, né? E uma imagem, tá? E que isso era para ter sido feito lá no início, mas a gente acabou passando ali despercebido e a gente meio que não criou essa componente, tá? Então, essa componente aqui eu vou deixar como desafio, tá? Porque até essa aula aqui ela é a última que a gente vai estar fazendo aqui desse mini curso. Então, eu vou deixar isso aqui como desafio, tá? Para vocês criar essa componente. E não só essa componente, mas também a funcionalidade de ver os produtos excluídos, tá? Porque se a gente vem aqui no nosso browser, nós temos aqui um select, né? Que mostra todos os produtos e produtos excluídos. Só que isso aqui seria só em tempo de execução. Sei lá, se eu apagar 2 itens aqui da lista, vou voltar aqui, né? Se a gente apaga 2 itens aqui, eu armazenaria isso em um array e exibiria quando eu trocasse esse filtro aqui para produtos excluídos, né? Numa tabela nessa mesma estrutura, eu só iria filtrar, né? Por que eu falo que é só em tempo de execução? Porque a gente não tem essa funcionalidade no banco de dados, tá? No banco de dados não foi feito um endpoint lá para armazenar os produtos excluídos, até porque a gente iria precisar de ter um controle de usuário, ou talvez não, né? Mas, enfim, a gente não tem suporte na nossa API. Então, seria algo mais em tempo de execução mesmo, armazenar o que eu apaguei em um array e exibir quando a gente trocar esse filtro aqui, tá? E aí, isso, junto com a componente lá de lista vazia, eu vou deixar como desafio aqui para do nosso projeto, né? Para que vocês, baseado no conteúdo que a gente trouxe aí de todas essas aulas, criem essas funcionalidades. Tá certo? E só voltando aqui no código, né? A componente de lista vazia vai ficar aqui, nesse H1, escrito nenhum produto, tá? Nós estamos aqui no index da nossa página de produto, certo? E, além disso, o que eu quero falar com vocês aqui? É essa questão que nós trabalhamos aqui, de pensar nas propriedades como evento e estar sempre trabalhando com callback. Tá? Porque esse projeto ele é pequeno, mas se a gente dá uma olhada aqui, nós já temos muitas callbacks, né? Muita linha de código, muita coisa. E tem forma de resolver isso, né? Tem forma de simplificar isso e muito, tá? Porque basicamente a ideia, essa é a mesma ideia do prop drilling, que é basicamente quando eu preciso de não é a mesma ideia, mas o problema é meio que o mesmo, que eu preciso de um state em uma componente filha
mas o state está sendo criado no pai e eles estão distantes, né? Questão de, sei lá, um componente filha da outra dentro da outra e sei lá, isso vira uma escada, né? Vira uma cascata ali. Então, uma das soluções é a gente pegar aquela propriedade, o dado que eu preciso, e ir enviando via propriedade de pai para filho, passando filho, 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 até chegar onde eu preciso usar. Ou então a gente trabalha com callback, que foi a abordagem que a gente teve aqui, que é um pouco mais correta, que é o recomendado, né? A gente está trabalhando com essas callbacks, mas o problema é ter que ficar manipulando e fazendo essas artimanhas aí com callback e enfim, o código, a componente em si, ela vai ficando muito grande, né? Aqui a gente tem uma componente relativamente simples e ela já está chegando aí nas suas 150 linhas de código, né? E então, a gente tem que preocupar com isso porque esse projeto é pequeno, esse projeto é simples e isso pode escalar muito. Outro problema que tem aqui, eu quero abordar para vocês é essa questão dos dados, né? De buscar dados do back-end. Porque o que acontece? Sempre que eu estou editando um item, que eu estou apagando um item, ao invés de eu editar a minha lista atual de dados, eu simplesmente busco de novo do back-end e já vem os dados atualizados. E isso é um conceito bem interessante da gente abordar aqui também, que é a questão do Optimistic Updates, que é basicamente a gente pensar que a gente assumir que a operação no back-end vai dar certo, porque na maioria das vezes dá. E assumindo isso, eu altero a minha lista local sem precisar buscar de fazer outra requisição e buscar novos dados, os dados novamente do back-end, tá? Então é uma questão de otimização. É interessante, mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes começa a ficar difícil. Por exemplo, na criação de um usuário, ou sei lá, na criação de um produto, né? Esse produto ele não tem, quando eu estou aqui na aplicação, que eu estou criando aqui, preenchendo o formulário, esse produto ele não existe um ID, um identificador. E se eu for passar esse produto aqui nessa minha lista de produtos e eu clicar em editar e eu altero os dados, quando eu mandar para o back-end não existe ID, né? Porque o ID vem do back-end, né? Então é meio que uma junção de front-end com back-end para a gente alinhar, falar, quando eu mandar a criação de um produto, você retorna para mim o ID daquele produto para me adicionar aqui no meu front-end, no meu cliente, para caso a gente manipule depois, a gente já tem aquele ID ali. Mas enfim, é muito detalhe, é muita coisa para se ajustar, é muita regra de negócio, tá? Mas eu quero apresentar aqui para vocês o conceito, né? Se a gente pesquisar aqui por Optimistic Updates, a gente já vai achar algumas coisas. Optimistic Update React. A gente começa a achar algumas coisas, tá? Alguns artigos, algumas coisas bem interessantes. Mas aqui eu vou juntar isso aqui com o problema anterior das callbacks, né, do prop drilling, que é a questão dos controladores de estado, né? Então nós teremos aqui o React Context, que é a API que a gente que é uma das que a gente tem em contato primeiro, né? Que essa ideia de contexto é o quê? É basicamente eu vou criar um objeto por volta da minha componente, onde qualquer componente dentro desse objeto, dentro desse contexto, ela tem acesso aos dados que estão ali, né? Então, o contexto ele serve para controlar esse estado e para armazenar dados. Então, se na minha componente pai eu quero, sei lá, eu criei um produto, né? Eu pego esse produto e armazeno no meu contexto, certo? E aí a minha componente filha que está lá dentro, sei lá, a tabela, a listagem desses produtos, ela não vai buscar da componente pai dela, ela já vai buscar direto no contexto, que o contexto também é uma componente pai, só que nós temos uma API específica para trabalhar com isso, né? Para buscar esses dados. Então a gente pode imaginar o contexto como um container por fora. Normalmente o que a galera faz? Ela coloca o contexto na raiz da aplicação, tá? Se a gente vem aqui no código, eles criam um contexto aqui no app.tsx, na raiz de tudo. Ou seja, independente de onde eu estiver dentro do app, eu vou conseguir acessar esse contexto, esse objeto de dados, né? E aí a gente consegue começar a trabalhar, a gente começa a criar os states. Ao invés de eu criar um state na tela, eu começo a criar o state no meu contexto.
Ou seja, eu levo essa lógica, esse dado para lá e deixo ele acessível para toda a aplicação em qualquer ponto que a aplicação precisar, tá? Então nós temos o context, né, do próprio React, que é uma API muito interessante, é muito útil, e nós temos também o segundo que eu diria mais famoso aí, que é o Redux. React Redux, tá? Que dentro do React Redux a gente é basicamente uma API nessa mesma ideia que a gente chama de store, né? Que seria uma componente Py que a gente usa uma API e o Redux em si ele está se convertendo aqui no Redux Toolkit, que é basicamente uma API mais simples ainda do que o contexto, tá? É interessante, usa as funções reducers, né? O hook use reducer lembra bastante o Redux, que é basicamente a gente ter essa ideia, esse tratamento, fazer esse tratamento de eventos, e esses eventos alteram objetos, e esses objetos estão disponíveis para toda a aplicação, controlando também o estado, né? Então, se eu altero um valor no Redux, a componente que está consumindo aquele dado vai ver essa alteração, vai usar esse dado e vai indicar para o React falando, ó, tal valor alterou em tal componente, recarrega essa componente aí, e ele recarrega e exibe em tela, tá? Então fica muito simples esse controle, fica muito interessante, e eu recomendo muito que você dê uma estudada aí sobre Reducer, sobre Redux e sobre Context também, para que você entenda um pouco melhor de tudo isso aí e faça o uso durante ali, quando a gente está codando, porque é realmente muito útil e ajuda muito, tá? E uma outra coisa, além disso, é a questão no Redux Toolkit, nós temos o Redux Toolkit Query, né? RTK Query aqui, ó, tá até na documentação, mas nós temos também o React Query. O React Query, que são basicamente APIs que ajudam a gente a tratar aquela questão dos dados, tá? Que eu falei antes que a gente tinha que ficar sempre buscando dados, porque tanto o React Query quanto o Redux Toolkit Query, eles criam objetos para armazenar os dados que a gente busca do back-end. E aí eles mesmos têm a API deles que controlam quando a gente vai buscar novos dados, ou se eu vou se eu vou fazer um optimistic update, né? Setar ali um valor que eu preenchi um formulário. E, enfim, é uma API junta com essa ideia de store, e junta também com a ideia da aplicação toda ter acesso e renderizar, né? Recarregar, reexibir em tela esses dados. Então, são APIs aí que vão contribuir para a gente, só que em questão relacionada a esses dados que vêm do back-end, tá? Então, toda vez que eu criar alguma coisa, eu não vou precisar mais buscar toda a minha lista de dados do back-end. A gente pega aquele dado ali e insere nessa store, ou usando o Redux Toolkit Query, ou usando o React Query, enfim. Vai depender aí do seu use case ou de qual tecnologia que você está usando, né? Mas o fato é que isso vai simplificar bastante, vai economizar as requisições do back-end, né? Vai ajudar a gente a ter um controle melhor, um sistema mais otimizado, juntando essas ferramentas aí, né? Tanto essa questão da query, quanto a questão da store, né? Do contexto. Beleza? Então, para esse vídeo, né? Para essa aula, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aí o curso, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aí embaixo, que vai ser um prazer estar vendo aí o comentário, a interação de vocês. E essa é a última aula aí desse nosso mini curso, que foi um curso bem longo, né? Não foi mini, não, foi bem longo, mas eu acredito que eu consegui contribuir bastante aí para todo o conhecimento de vocês, tá? Então, novamente, finalizando aqui, né? Para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.